Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa segunda temporada do Tech Talks. Vamos de novo falar um pouquinho sobre os impactos da reforma tributária. E nessa temporada está muito interessante. Teremos ali diversos líderes da área fiscal de grandes empresas para falar para vocês, profissionais, líderes e também para os empresários ou quem é dirigente das grandes empresas, como se preparar para tudo que está vindo por aí. Além de falar um pouco sobre negócios, sobre a vida profissional também, crescimento e desenvolvimento profissional. A nossa expectativa é sempre trazer grandes conteúdos para todos vocês. Primeiramente, gostaria de agradecer a nossa patrocinadora, a Tax Training Center, uma plataforma voltada aí para a evolução fiscal digital. Então, se é um profissional de fiscal, quer se preparar, se antecipar e crescer com as mudanças que vêm pela frente, acesse o site da Tax Training e conheça um pouco mais. Hoje estamos aqui com o Felipe Rezende. O Felipe, advogado, formado em Direito pela PUC de Campinas, pós-graduado em Direito Internacional pela Escola Paulista de Direito, com especialização nas áreas financeiras e contábil pela FIPECAF e em gestão estratégica de empresas pela Unicamp, mais de 15 anos de experiência na área tributária, com atuação em consultoria tributária, Big Four e também empresas multinacionais, sempre exercendo funções ligadas à gestão tributária. Atualmente é gerente sênior de planejamento tributário do grupo CPFL Energia, é uma multinacional chinesa com atuação em todos os ramos do setor e professor de direito tributário na pós-graduação da PUC Minas. Bem pequeno o currículo, né, Felipe? Seja muito bem-vindo. Discorre um pouquinho mais sobre a sua trajetória profissional, que tá. Aqui a gente só fez um resumo, mas sem dúvida nenhuma tem muito detalhe aí pela frente. Legal, Vinícius. Primeiro, obrigado pelo convite. É muito bacana poder estar aqui, trocando ideias, compartilhando um pouco da minha experiência. Como a gente estava falando ali atrás, assim, nos aproximando de uma reforma tributária, compartilhar experiências e aprender com os outros será indispensável, na minha visão, para a gente poder passar por esse próximo período longo de transição, né? Falando um pouco mais de mim, assim, realmente eu sempre trabalhei na área tributária. Eu brinco assim, o bichinho do tributário me picou. Isso já na época de estágio. Eu entendeu? sei bem como é isso. Sabe como é, né? Então, assim, desde a minha época de estágio, na faculdade de Direito, eu já fiz estágios voltados para o tributário. E aí, ali no final da minha formação, eu comecei a trabalhar na Deloitte e acho que é ali mesmo que a minha carreira começou a tomar um rumo do tributário mesmo. Legal. Então, fiquei lá um tempo, experiência muito bacana, enfim, consultoria acho que é um lugar, assim, esplêndido para você aprender. Sem dúvida. Fiquei um tempo, depois de um tempo, enfim, acho que era um sonho também, falei, olha, meu sonho é trabalhar numa multinacional, né? Eu quero estar dentro da empresa, acho que consultoria eu gosto, mas eu brinco assim, o consultor vai até a empresa, às vezes, acha o problema, identifica, mas resolve. A administração da empresa tem que tomar algumas decisões. Eu queria tomar decisão, assim, acho que isso dá aquele frio na barriga, mas é gostoso. Sim, eu acho que eu passei pelo mesmo. A gente inverteu um pouquinho, fui uma multinacional, da multinacional fui para consultoria, mas a minha consultoria. Mas um dos pontos que sempre me segurou muito enquanto eu fui CLT e depois, enquanto eu me tornei empresário, foi a questão da autonomia, o poder de decisão. Porque o consultor, você sabe muito bem, ele vai lá, ele pode ter a melhor teoria, melhor embasamento, melhor jurisprudência. Mas se a decisão da empresa não for essa, nada vai acontecer, certo? Exato. Então, eu fiquei um tempo e aí eu migrei, né? Na época, eu era bem jovem, acabei indo trabalhar na Ambev, né? Cervejaria. E lá eu comecei a exercer posições de liderança, de gestão de pessoas, né? Então, desde muito novo, acho que quando eu comecei a liderar minha primeira equipe, eu tinha 24, 25 anos. Legal. Às vezes eu olho para trás e falo, quem tomou essa decisão? Quem deixou um menino de 25 anos tomar conta de uma equipe, mas deu certo. Fui evoluindo. E aí depois migrei para a CPFL, que é onde eu estou hoje. Enfim, como você falou um pouco, é uma empresa multinacional, chinesa, é uma das maiores do ramo de energia do país. Então, a gente tem geração, transmissão, comercialização, distribuição, e a empresa tem outros ramos de negócio, tem empreiteira, fintech. Então, é uma empresa que eu falo que é bem capilarizada. E sempre trabalhando com gestão de pessoas e com gestão de techs, né, com planejamento tributário. Então, assim, é um ambiente muito desafiador, porque, e acho que isso talvez, até pegando um gancho da nossa conversa aqui sobre reforma tributária, acho que esse é um ponto importante, assim. Quando a gente olha para uma empresa como essa, que é de um setor
relevante da economia, a legislação ela é muito fatiada. Então, a geração funciona de um jeito para PIS e COFINS e para ICMS, a transmissão de outro, a comercialização de outro, a distribuição de outro, assim por diante. Então, você vê, quando a gente fala assim, tem o custo Brasil, o empresário não entende. Não entende mesmo. Sim. Como que você explica para um único sócio, um único shareholder, que você tem 4 negócios grandes, mas que a legislação é completamente inversa ou diferente em cada um deles. Então, esse é um desafio, a gente aprender a acompanhar e conseguir... eu brinco muito com o meu time, assim, a gente tem que ter um trabalho mental de mudança de chave muito rápido, porque às vezes a reunião das 9 é sobre a distribuidora, a reunião das 10 é sobre a geradora, a reunião das 11 é sobre a comercializadora, e assim vai. Você tem que entender que são legislações diferentes, tem um cross entre elas, mas cada uma tem a sua particularidade. Então, esse é um ambiente desafiador que eu vivo hoje, mas é muito bacana, assim, tem um time que me suporta lá, que me ajuda muito a gente conseguir passar, e aí agora vamos agora que vai começar a batalha de verdade. Sim, sem dúvida. Antes da gente entrar um pouquinho na reforma tributária, que eu achei bem legal ali uns pontos que você considerou sobre o seu mercado atual, eu queria falar um pouquinho. Foi legal você falar que foi para a gestão muito cedo. Normalmente é o sonho de todo iniciante, vamos dizer assim. Que fala, quero daqui. Aquela pergunta de primeiro emprego, né? Onde você se vê daqui a 5 anos, né? E eu falo por mim, que eu respondi isso numa entrevista de office boy, que eu queria ser o gerente da área financeira de um escritório de advocacia, foi onde eu iniciei minha carreira. Mas você acha que toda a sua experiência é que levou a essa questão de você ter conseguido esse cargo de gestão? Por ter passado pela consultoria, por ter visto diversos cenários, negócios, ajudou nisso? Ajudou. Eu acho assim, são 2 coisas, assim, acho que ajudou muito. Mas teve uma coisa que eu acho que é importante, assim, eu tive bons líderes. Eu tive bons exemplos, né? Lógico, cada um no seu jeito, cada um no seu ponto. E eu sempre gostei de trabalhar com pessoas, né? Eu sempre falo assim, olha, existem os processos, existem os sistemas, existem as legislações, mas no final de tudo se resume a pessoas. Se você não tiver pessoas, né, para fazer o trabalho, por mais que a gente tem toda essa discussão que acho que é super válida sobre inteligência artificial e automatizações, acho que isso é importante. Mas mesmo isso depende de pessoas. Sim. Então, eu sempre gostei de lidar com pessoas, de falar com pessoas. E acho que essa questão de liderança, ela foi crescendo em mim muito vendo os líderes que eu passei, Legal. né? E aí, assim, acho que errei muito e aprendi muito, né? Assim, mas isso que é bacana, assim, hoje eu errei muito, aprendi muito, e acho que com o tempo, como líder, acho que essa é uma característica importante, é você ter esse autoconhecimento de que, olha, eu vou errar, assim, eu não sou o melhor líder do mundo e não tenho essa pretensão, mas eu tenho a pretensão de ser um líder melhor todo dia e ajudar as pessoas a se desenvolver. Eu falo sempre isso, assim, todo mundo tem potencial. Todas as pessoas têm potencial. O que acontece é que, principalmente num ambiente corporativo, de pressão, metas, KPIs, muitas vezes a gestão ou os gestores direto não conseguem identificar onde está o potencial ou as ferramentas que você precisa adequar para cada tipo de profissional para que ele consiga ampliar o seu potencial ou usar todo o seu potencial. Acho que esse é um grande desafio, assim, a gente olhar para isso, e isso é uma coisa que me atrai. Então, assim, eu falo assim, olha, tax é um negócio, é o bichinho que me picou, e eu gosto e estou aqui, mas o tax, ele é uma ferramenta. Assim, as pessoas são a finalidade, assim, você tem que olhar para as pessoas, sabe? Então, acho que isso é importante. E ter começado novo foi difícil, não vou falar para você que foi fácil, foi desafiador, mas foi isso que me fez chegar aqui hoje. Acho que eu só consegui chegar nessa posição importante, com um time, porque eu comecei cedo e fui apanhando, fui aprendendo, fui me desenvolvendo, fui me treinando para poder chegar aqui. Legal. Então, acho que assim, os profissionais que nos ouvem, né, que ainda está na fase intermediária, até mesmo iniciante, acho que são 2 coisas muito importantes que você trouxe. Primeiro, escolha bons líderes. Então, assim, infelizmente, se a empresa é boa, mas o líder não é bom, dificilmente você vai conseguir deslanchar a sua carreira. E entenda que tudo é processo, que vai errar, que vai ter a curva, que vai passar por desafios, dificuldades, até você alcançar. Eu acho que eu também, como gestor hoje, eu vejo um contraponto que é o seguinte: a dificuldade de conseguir segurar a ansiedade do profissional.
porque ele entra no mercado, então a gente vai falar um pouquinho mais para frente, vai voltar à tona de profissionalismo, até questão de remuneração aí para o futuro do profissional de techs, mas como segurar essa ansiedade do profissional que tá lá, que tá até ralando tudo, ou às vezes que entende que está entregando tudo que pode, às vezes não está na visão do gerente, então alinhar essas expectativas e fazer ele ter a paciência para esperar, porque assim, eu concordo com você, eu tive excelentes líderes para me formar, então de cada líder que eu tive ainda lá na época do banco, com 16 anos de idade, foram bons líderes. Na área, quando era office boy no escritório de advocacia, foi bom líder. Fui para fiscal no escritório de advocacia, bom líder. Graças a Deus, assim, os últimos anos na multinacional, eu fui preparado por um líder para liderar. Então, eu tive a oportunidade, por 2 anos, meu chefe falou: Vinícius, vou te ensinar o que eu sei, que eu aprendi de liderança aqui, para você se tornar um líder no futuro. E foi 2 anos esse caminho que me ajudou muito. Então, assim, onde eu estou hoje, sem dúvida, foi por conta dos meus líderes. Mas como fala profissional, ó, tenha paciência, se dedique, estude um pouco mais. Então, a gente, falando de reforma tributária, a estaca é zero para todo mundo. Para o profissional que tem 40 anos de experiência, que já é advogado há muitos anos, divulgou diversos processos, diversas teorias, agora, em tese, a estaca é zero e vai ter que começar a estudar novamente para enxergar aquelas brechas de novo na legislação, porque a gente sabe que vai ter discussões tributárias ainda, e ter essa paciência para esperar chegar aquele almejado, ou a promoção, ou um salário, ou a oportunidade esperada. Ser um líder hoje, acho que o grande desafio é você fazer uma boa gestão de expectativas, né? Então, quando você coloca esse ponto, o profissional de hoje é ansioso, talvez no passado também fosse, mas talvez isso não era tão latente. Sim. Quando a gente vive num mundo muito mais informatizado, onde as informações são mais disponíveis, você tem essa questão de que, principalmente os mais jovens, têm essa percepção de que a carreira deveria ser mais acelerada, né? O que eu acho que é importante, assim, pelo menos é isso que eu tento fazer com a minha equipe, assim, seja transparente. E seja transparente, assim, full transparente. Olha, você está entrando na empresa hoje, a empresa funciona do jeito ABC, aqui a carreira é dessa forma, e porque cada empresa é de um jeito. Você pode ter uma empresa X em que as pessoas mudam mais de posição, você pode ter outra empresa Y que as pessoas ficam mais tempo na mesma posição. Tem empresas que valorizam mais soft skills, tem empresas que valorizam mais hard skills. Então, você tem que ser transparente. Olha, essa é a carreira. Dentro da empresa, essa é a carreira. É isso que a empresa espera de você e a gente vai fazer um acompanhamento. Eu acho que o grande desafio hoje não lógico que a gestão de expectativas. A ansiedade é um ponto, mas o que eu te diria que, pelo menos para mim, é o que eu vejo nas conversas com os demais líderes que eu tenho de outras empresas, colegas, assim, como fazer com que as pessoas internalizem de que a carreira é responsabilidade dela. Sim. Né? Então, assim, a gente ainda tem, infelizmente, talvez até por um fator histórico, assim, a gente brinca, né, que o ensino no Brasil é um ensino bancário, né, em que a pessoa fica sentada e o professor deposita o conhecimento na cabeça das pessoas. E acho que esse modelo mental, ele, de alguma forma, ele é trazido para o mundo profissional, ou seja, as pessoas ficam ali sentadas esperando que o gestor deposite o conhecimento na cabeça dela. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Então, eu acho que o grande ponto é a gente conseguir encontrar essas chaves na cabeça de cada um, na forma que cada um pensa, para despertar esse ponto. Olha, eu só cheguei aqui, eu não cheguei aqui porque alguém me ensinou a ser um bom gestor. Eu não cheguei aqui porque alguém me ensinou a como lidar com conflitos, ou como lidar com tax, ou como ler a legislação XYZ. Lógico, eu tive apoio, mas no final do dia eu só cheguei onde eu cheguei porque eu fui interessado. Você só chegou onde chegou porque você foi interessado, porque você tinha vontade, porque você falou, não, eu quero ter a minha consultoria, eu preciso estudar, preciso me preparar. Então, eu acho que a grande dificuldade da gestão hoje é você falar isso para as pessoas. Mas, por outro lado, você fala um ponto que para mim assim, mudança de jogo. É assim, tudo bem, talvez você teria profissionais, tá começando a empresa agora, ou começando a carreira agora, vai olhar para o Vinícius e fala, pô, mas o Vinícius, olha quantos anos de profissão ele tem. Ele já tem uma consultoria, como que eu vou chegar nele? Vai demorar muito. Mas agora não, porque talvez o seu conhecimento e o meu é igual ao de um júnior que entrou na empresa hoje para estudar a reforma tributária. Sim. Então, assim, nós temos uma oportunidade de falar, olha, dá para acelerar as carreiras. Agora, realmente dá.
mas continua dependendo de você entender a nova legislação, de você ser interessado, de você pedir feedback. Então, essa parte de gestão, é isso que eu falo, a gente precisa motivar, a gente precisa encontrar o que motiva as pessoas. Legal. Né? Acho que esse é o grande ponto, a gente tirar um pouco essa estrutura mental que é natural nossa, minha, sua, de todos nós, de que, olha, alguém, né, um grande oráculo vai vir e vai me ensinar alguma coisa que vai fazer minha carreira deslanchar. Aquele famoso requisinho para poder pular algumas etapas. Eu acho que não existe isso. Exato. Né? Eu concordo, dedicação, esforço, empenho, ter uma meta, né? Então acho que se você tem uma meta muito clara e, assim, tirar o peso do erro só do outro, né? Eu não fiz porque não deu tempo, eu não fiz porque o computador não ligou, eu não fiz porque o site não funcionou, eu não fiz porque... As pessoas acho que têm esse hábito, ao invés de assumir a responsabilidade e falar, ó, eu não me dediquei o suficiente e eu não entreguei. Eu acho que tem um pouco disso, mas sim, acho que a gente zera a carreira agora, mas como você e eu que está acostumado a estudar para a legislação, interpretar ela, conseguir avançar, vai ter uma tendência aí na frente, ou seja, quem pegar esse skill de se dedicar, de abrir uma legislação e procurar. Então, eu liderei recentemente um grupo de estudos da reforma tributária para a indústria, e eu peguei a indústria metalúrgica. Então, e a gente viu a dificuldade que é isso, porque todos que estavam ali são profissionais, já trabalham, já atuam no mercado, têm suas dependências, suas necessidades, as urgências, tudo isso é igual para todo mundo. Mas se você não tirar aquele 110%, aquele 10% a mais para poder fazer acontecer, não vai realizar. Você vai ficar sempre naquela círculo vicioso que não sai dele, que é falta de tempo, falta de ganho, falta de crescimento e falta de tempo de novo. Então, isso eu acho que nunca consegue avançar. Eu acho bem interessante a reforma tributária traz esse viés. Tornando a reforma tributária agora, que você comentou ali do seu segmento, que é basicamente 4 em 1. Eu vi um comentário seu também no outro fórum que você fala também da dificuldade de que não olharam nos textos atuais até o momento também para o seu setor. Então, como enxergar um lado positivo que é 4 em uma empresa só, 4 segmentos, que você, em tese, vai partir, que é tudo igual, mas também olhando o desafio de esse tudo igual também é ruim. Assim, acho que tem 2 pontos. O ponto de preocupação, e eu acho que isso é interessante, assim, o setor de infraestrutura como um todo, ele tem um diferencial. É lógico que a reforma tributária, ela tem um perigo de ela causar aumento de preços. Todo mundo está preocupado com isso. Sim. Né? E quando a gente fala de aumento de preços, a gente está falando de inflação. E inflação e Brasil é uma relação perigosa ou conflituosa. Assustadora. Isso. Então, só que quando você olha para o setor de infra, é um setor que, se tiver realmente uma pressão de aumento de preço público, aí a gente está falando de uma inflação generalizada. Então, isso é um ponto de preocupação. Acho que isso a gente tem que tomar cuidado. De novo, não dá para afirmar hoje que a reforma tributária vai aumentar os preços públicos. Acho que isso não dá para afirmar. Seja na energia, seja no saneamento, seja nas rodovias. Acho que isso ainda não dá para afirmar. E aí eu vou pegar o gancho da sua pergunta. Por que é bom você ter uma empresa que ela é mais verticalizada? Porque você consegue enxergar a cadeia como um todo. Né? Então, se você tem a geração de energia e todas as etapas até a entrega para o consumidor final, você consegue olhar um pouco mais a cadeia. E eu acho que esse é o grande desafio, né? Assim, mesmo saindo um pouco do setor de infra, quando você vai para uma indústria, vamos pegar montadora de veículo. Provavelmente, quem trabalha em montadora de veículo já sabe o impacto da reforma tributária na carga tributária da montadora. Mas será que eles já conseguem olhar como que vai ser na autopeça, como que vai ser no fornecedor da autopeça, como vai ser na importação do produto que a fabricante de autopeças utiliza? Então, olhar a cadeia, acho que é o mais desafiador agora. Porque é nesse, como diria o meu líder atual, né, o diabo mora nos detalhes. Então, assim, é exatamente nesse detalhe de como isso impacta em cada elo da cadeia que é perigoso. E aí chama a atenção, assim, acho que até pessoalmente entendi a estratégia do governo de, olha, vamos criar grupos de trabalho sem a iniciativa privada e vamos fazer nós, governo, a nossa primeira proposta. Não estou falando que eu concordo ou discordo, eu entendi. Eles têm um ponto que talvez se o governo de fato fosse chamar toda a iniciativa privada para discutir artigo por artigo, ia chegar a 2033, a gente não tinha fechado a lei complementar. Né? Então, acho que é uma estratégia válida. O que chama atenção, quando você olha grupos de trabalho, não tem grupo de trabalho de energia. E você fala, pô, mas
como que um país do tamanho do nosso, que tem uma matriz energética diferente de outros países, que está numa constante evolução de matriz, de discussão, de abertura de mercado de energia, a gente não tem um grupo de trabalho, a gente não vai olhar para esse grupo de uma forma específica, isso chama atenção. É um pouco perigoso. Por quê? Porque quando você olha o setor de energia, aí aqui, só usando um pouquinho mais de detalhe técnico, assim, parte da tributação, principalmente do PIS e COFINS, advém de regras contábeis. Sim. E não de regras tributárias. Então, são lançamentos contábeis que a Receita entende que no momento X ou no momento Y tem que ser tributado. A gente precisa discutir regra a regra. E a gente ainda não teve esse espaço. Pessoalmente, eu acredito que nós teremos. Acho que assim, o setor é muito grande. E aí, de novo, energia sim, mas acho que o setor de infra como um todo. Acho que o setor de infra é muito grande para simplesmente não haver essa discussão com o governo. Eu não consigo imaginar que do dia para a noite, por exemplo, eu vi um estudo recentemente publicado na Folha sobre o setor de saneamento. E aí, existem algumas associações falando em mais de 10% de aumento no valor da tarifa lá de saneamento, água e esgoto. A gente consegue acreditar que simplesmente vai aumentar 10% qual o impacto disso para a economia? E ok, né? então assim, acho que a gente ainda não está nesse momento. Acho que a gente precisa ver as leis. Esse é o ponto. A gente precisa ver as leis. A gente precisa entender, até para a gente entender o impacto na cadeia. E aí a iniciativa privada tem que ir ao governo, né? O que eu fico muito preocupado, que eu discuto com a turma, é o atropelo das coisas. Eu acho que a própria aprovação da emenda constitucional foi atropelada. A gente sabe, todo mundo já foi amplamente falado. Mas o quanto que essas leis complementares serão atropeladas e, pelo fato do longo período de transição, quantas mudanças teremos nesse meio do caminho por conta de lobby, por conta de até mesmo de necessidade, por não ter se encaixado, mas que vai impactar em todo o consumidor. Então, um exemplo. Aí não se sabe como vai ficar as obrigações acessórias. Muita gente fala, vai ficar com base com documento eletrônico, mas nem todas as áreas têm documento eletrônico. Então, começam toda a saída que o governo deu até o momento, você sempre encontra um ponto de atenção ou de obstáculo a ser ultrapassado. Então, imagine isso já para o governo, que já é grande, trazer isso para as empresas, ou seja, o líder, o profissional, o gestor ou o dono da empresa que tem que olhar para os próximos 10 anos diante de uma grande incerteza, não? Esse é uma discussão importante, assim. Eu brinco assim, uma regra, no nosso cenário, uma regra ruim é melhor do que uma regra incerta, né? Então, assim, eu acho que, infelizmente, a gente vai ter que passar por isso. Porque, assim, provavelmente o governo vai dar uma regra que, de um jeito geral, sempre haverá pontos que as empresas não vão concordar, independentemente do ramo. Acho que o grande problema, o grande perigo, acho que é exatamente esse seu ponto, assim, Vinícius, como é que a gente vai ter certeza que essa regra que vai ser aprovada em 2024 vai ser a mesma regra lá em 2033? Porque se a gente falar assim, ó, é essa regra, mesmo que ela seja ruim, a economia vai se ajustar de alguma forma. Não estou falando que não vai ter impactos, mas ela vai se ajustar de alguma forma. Agora, se a gente não sabe, se a gente não tem confiança, acho que essa é a palavra, se a gente não tem confiança que será a mesma lei, ou que a lei não vai sofrer mudanças significativas, porque mudança sempre tem uma nota técnica, uma mudança, uma regra pequena. A gente tem no Brasil aquela questão de tem leis que não pegam. E como que fica isso, né? Assim, isso é meio difícil explicar para os investidores estrangeiros. Assim, existe esse histórico. Como é que a gente vai fazer? Então, assim, não vai ter jeito. A gente vai ter eu falo assim, nós teremos um projeto, um programa de reforma tributária que vai ser algo vivo e que vai durar, no mínimo, eu diria, no mínimo até 2033. Por que eu falo no mínimo até 2033? Porque eu, assim, posso apostar com você que depois de 2033 também teremos mudanças. Porque ainda vai ter setor insatisfeito, que o governo vai querer instituir novas regras de controle ou novas obrigações acessórias. Os próprios benefícios, né, que hoje existem, que eles são quinquenais, então a cada 5 anos, se você estiver enquadrado naquele benefício, pode ser daqui a 5 anos você não esteja mais. E tem que rever todo o seu planejamento estratégico e também financeiro. Então, assim, é desafiador, né? É desafiador, mas assim, eu também, opinião pessoal minha, assim, eu sou um defensor da reforma tributária. Acho que vai ser dolorido, acho que vai ser caótico em alguns momentos, mas é melhor a gente
trabalhar duro e a gente ter bastante desafios, sabendo que lá no final tem um prêmio, né? Assim, a gente vai para um sistema mais simples, a gente, por tudo que a gente está vendo, vai ter menos judicialização. Então, assim, do que hoje, porque hoje a gente trabalha num emaranhado de fios, né? Sim. Que a gente não sabe muito bem o propósito e a gente sabe que é ruim. Isso é fato, assim. Às vezes eu ouço notícias ou pessoas falando assim, ah, não, porque a carga tributária no Brasil é ruim, o sistema tributário do Brasil é ruim. Eu falo assim, essas pessoas que falam isso, que não são do sistema tributário, não são da área tributária, não fazem nem ideia de quanto ruim é. Sim, eu acho que tem duas vertentes, eu sempre falei muito de tributo, então assim, sobre o Shin Picou, você falou na época ali da consultoria, da Big Four, na faculdade, né? O meu bichinho me picou um pouco antes, ainda com 14 anos, quando eu conheci alguém de Big Four. Então, eu conheci um auditor, depois fui pro banco, tinha os auditores ali que frequentavam o banco, a gente conversava um pouco, foi aonde esse bichinho me picou. E eu sempre, nas aulas que eu dei, que eu dou diariamente, eu falo, ó, imposto não é ruim. Ruim é o que fazem com ele. E aí já, por quê? Porque você olhar o texto legal, bonitinho ali, todo imposto tem uma finalidade, tem uma direção, tem um direcionamento, e que se eu não precisasse gastar 2 vezes com educação, 2 vezes com saúde, 2 vezes com segurança, seria muito mais barato esse imposto. Que na prática acaba acontecendo que a gente gasta o dobro. E quem não tem condição fica à mercê do governo como um todo. Mas o imposto ele tem sua finalidade. Qual que é o ponto? Por ele não ter essa contrapartida que a gente espera, aí começa a buscar caminhos e formas para se mitigar e reduzir o imposto, ou a carga tributária da empresa. E nesses caminhos e formas começam N discussões que viram onde a gente está. Então, eu concordo com você que, de fato, a forma tributária é positiva e ela é necessária. Eu só tenho um receio do meu lado, qual é a forma, né? A gente já sabe qual que é o início, o start, a gente já sabe. Qual é o objetivo, a gente também já sabe, mas qual que é o caminho que vai ser seguido? E ainda mais quando a gente fala de 10 anos, e a gente fala por grandes empresas, que a gente comentou um pouco antes de iniciarmos aqui a gravação. Para quem é grande, de uma forma ou de outra, a gente comentou isso em relação à parte de TI, mas de uma forma ou de outra, quem é grande consegue ter caixa suficiente para poder passar pelas curvas. E uma startup, né, que vai entrar na regra do jogo, igual a todo mundo, que é considerado de repente um serviço, ou nem um serviço, né? Tinha muito desenquadrados aí, nem serviço nem mercadoria, mas que vai pegar e ter um impacto, sei lá, de 10, 15% na sua carga tributária e que a margem dele era de, sei lá, de 12%. Porque por ser startup, eu nem tinha margem, né? Porque uma startup inicialmente trabalha no prejuízo. Meu receio é esse como, se não seguir um caminho, pelo menos uma direção única, ou seja, vou daqui para Santos, já sei qual que é o caminho, qual rodovia que eu vou pegar. Pelo menos saber qual é a rodovia que vai ser pega por cada segmento, eu acho que vai ajudar. Vai ajudar. E achei interessante isso, eu não tinha parado para fazer essa reflexão. De fato, esse ponto que você falou de startups ou de empresas de menor porte, isso vai ser algo que nós como país teremos que olhar, talvez até com um olhar um pouco diferente, né? Não estou falando aqui de isenções, eu não estou discutindo a regra, mas a gente vai ter que olhar com um ponto diferente. Não dá, é isso que eu falo, assim, não dá para também a gente fazer uma reforma tributária em que mate as startups, né? Sim. Ou que a gente desincentive o investimento no país, me parece que o objetivo da reforma é exatamente o contrário. Exato. É simplificar para trazer mais investimento. E volta um pouco naquela conversa que a gente até estava tendo antes de gravar, né, Vinícius? Assim, a gente não vai fugir disso. A gente não vai fugir de um cenário com mudanças, talvez, diárias nos próximos anos. O que a gente tem que fazer? A gente tem que se preparar. Eu acho que esse é o ponto. Assim, seja você uma startup, seja você uma grande multinacional, seja você uma empresa de consultoria, uma indústria, a gente tem que se preparar. E como se preparar para aquilo que a gente não conhece? Né? Então, eu acho que, primeiro, acho que a gente tem que estudar, se debruçar mesmo sobre a legislação, acompanhar. Eu falo muito isso, eu participo de vários fóruns de associações. As associações têm um papel muito importante nesse momento, Sim. porque levam o peso do setor, independentemente de qual setor. Então, compartilhar o conhecimento, ouvir, aprender, vir aqui conversar com você, falar, Vinícius, o que você está vendo? Ah, estou vendo isso. Isso é importante. Então, a gente tem que se preparar. E a gente tem que preparar nossas equipes. Isso que eu estava falando para você. Assim, acho que a gente tem que preparar e cuidar, né? Preparar e cuidar. Quando eu falo cuidar, é assim, imagina que nós teremos uma reforma tributária nacional, onde todas as empresas do Brasil, que são milhares, vão precisar de profissionais de tax e vão precisar de profissionais de TI. Exato. E vão precisar de consultores. Será que a gente vai ter mão de obra para todo mundo ao mesmo tempo? Provavelmente não.
Provavelmente não. Como se proteger disso da melhor forma possível? Olhe para sua equipe. Acho que olhe para sua equipe de techs, primeira coisa. Né? E seja você uma startup, ou seja você uma grande multinacional, você consegue fazer isso em algumas formas, né? Talvez uma startup não tem lá o Vinícius lá trabalhando lá dentro, o Felipe lá dentro, mas pode contratar o Vinícius num trabalho para ajudar, né? Então, assim, o que eu vejo, assim, teremos que ter uma cabeça, o gestor de techs vai ter que ter uma cabeça multifocal. Multifocal que eu falo assim, olhar para a sua equipe e garantir que ela continue fazendo o que está fazendo hoje, porque o mundo não parou para a reforma tributária, o mundo continua acontecendo, mas você olhar para a sua equipe e falar, olha, como que eu garanto que esses profissionais estejam engajados, motivados e preparados para passar por um período que vai ser difícil, as pessoas vão ter vários desafios, a gente vai trabalhar mais, a gente vai ter que aprender tudo de novo. Aprender cansa. Sim. Aprender cansa. Né? Então, assim, esse é meu ponto. Eu venho falando muito isso. Às vezes a gente olha para a reforma e pensa assim, a reforma é um desafio de sistema. A reforma é um desafio organizacional. Lógico. Mas tem um outro ponto que eu acho que a gente tem que falar, ela é um desafio de liderança. Assim, os líderes de techs terão que ter uma visão diferente do que eles tinham até então. Porque, de novo, a gente tem que se preparar para um período de incerteza, um período de talvez um turnover. A gente tem que começar assim, e eu brinco assim, né? Eu ouvi recentemente uma frase do Bernardinho que fala assim: sucesso é você ter certeza que você fez tudo o que você podia fazer, que você deu o seu melhor. Então, eu acho que a gente tem que fazer isso, a gente tem que se preparar. Ah, mas a regra em 26 vai ser outra. Ok, mas eu tô me preparando. Ah, mas em 27 mudou o governo, mudou a regra de transição, vai ter diferimento. Tudo isso são desafios. Mas se você tiver com uma equipe bem preparada, se você tiver com líderes bem treinados, com um mindset de, olha, é assim, vai ser difícil, mas a gente vai passar, acho que isso fica um pouco mais suave. Não quer dizer que fica fácil. Mas acho que fica um pouco mais suave, sim, entendeu? Então, cuidar das pessoas vai ser importante. Eu acho que com certeza é isso. Eu defendo muito cuidar de pessoas, assim, manter os melhores e valorizar os melhores, não só do ponto de vista remuneratório, mas também conhecimento. Então, como você disse, eu participo de vários fóruns. Coloque os profissionais para participar de discussões, cria-se comunidades, a gente criou uma comunidade recentemente no LinkedIn também com esse intuito. Para quê? Para ter a troca de experiência, porque na tributária, com tudo isso, já quantos anos a gente não tem já de tributário no Brasil e a gente fala, você conhece tudo? Não conhece. É impossível você conhecer, conhece mais de indústria, outro conhece mais de varejo, você mais de energia. Cada um com o seu segmento tem um conhecimento um pouco maior, mas em tese a gente vai ter que adaptar tudo isso a uma regra nova e passar do zero, né, em conhecer. Então tem que ser, acho que o gestor, de alguma maneira, colocar esse profissional também para discutir isso, discutir essas mudanças. Mas minha preocupação enquanto tem essas discussões de mudanças, você tem o dia a dia ali correndo, enquanto que o profissional não perde de tempo hoje, às vezes, com retrabalho, com reprocessamento e com revisão de algo que era para estar assertivo. Acho que o gestor vai ter que olhar também como que eu melhoro meus processos atuais, seja revisando, seja otimizando, seja automatizando, mas como que eu faço isso para sobrar esse tempo? Porque a gente sabe, o profissional na área de tech, principalmente o pessoal operacional, que vai operacionalizar a reforma lá na frente, ele é um cara que fica olhando para o SPED, fica olhando para os EIOs, fica olhando para o PVA, fica olhando para alteração na legislação, nota técnica ou até mesmo alteração de NCM, e acaba não conseguindo absorver mais, porque ele já trabalha, assim, fechamento, por exemplo. Fechamento sempre vai esticar um pouquinho a mais, vai ter um detalhe a mais, não passou, um estresse a mais. Então, como conseguir conduzir a equipe de um modo que o dia a dia não pare, o dia a dia funcione da melhor maneira possível, com ter que ensinar, ter que deixar de repente o profissional um dia num fórum ali à parte ali, e de repente esse fórum é perto do fechamento, ou antes ou depois ali, como que contorna esse desafio? Como que você imagina se contornando esse desafio? Como contorna não, mas como você se imagina contornando isso? Bom ponto. Assim, a gente fala sempre, né, Vinícius, assim, todas as empresas falam isso. Não, a gente precisa automatizar, a gente precisa liberar mais tempo do analista, o analista tem que ser analítico, em vez de ficar reprocessando SPED, ele precisa entender. Então, assim, acho que, de novo, a reforma tributária vai nos ajudar nisso, porque agora é o seguinte, não é uma questão de que, assim, talvez eu precise melhorar a produtividade do meu time. Assim, vai ter que melhorar, né? Então, assim,
Talvez eu tenha que automatizar isso nos próximos 3 anos. Você não tem 3 anos, você tem que automatizar rápido para dar espaço para esse profissional te ajudar no que vem lá na frente. Então, de novo, quando a gente fala um pouco de preparação e preparação das empresas, é esse olhar. Eu falo muito assim, a reforma tributária ela é uma mudança de mindset nas empresas. Então, assim, ela não vai mudar só a área tributária. É o que eu brinquei com você, assim, até acho que a área tributária aqui vai mudar menos. Vai mudar os sistemas de faturamento, as renegociações de compra. Então, para todas as áreas, a gente vai precisar de tempo das pessoas, para elas poderem entender a reforma tributária, ver os impactos, para que, de novo, possamos estar preparados e não sofrer tanto com uma mudança de tributação que a gente sabe que ela é importante, mas ela é dura. Ela quebra com um paradigma que existe há muitos anos no Brasil. Então, de novo, como passar por isso? Acho que é isso. Acho que agora é a hora de falar, olha, esses processos de automatização ou essas iniciativas de automatização, elas precisam ser aceleradas. Né? Acho que a gente tem que, de novo, separar nossa cabeça em duas realidades que se conectam. Então, assim, eu preciso preparar meu time para o futuro, reforma tributária, empresas, sistemas, consultores, mas, de novo, pessoas, né? Eu preciso das pessoas, e para as pessoas estarem livres, conseguirem ter capacidade analítica, eu preciso livrar o tempo delas hoje. Então, eu preciso começar a investir hoje, em mudar a forma que elas trabalham hoje, liberar tempo hoje, para que lá na frente eu consiga usar esse tempo, aspas, livre, para que elas nos ajudem, né? Nos ajudem como empresa a atravessar o período da reforma tributária. Então, de novo, acho que ela vai ser mais um fomentador de discussões nas empresas. Acho que essa é uma discussão que as empresas vão ter que passar. Sim. Né? Não vai ter jeito. E aí, agora, nesse seu relato, me surgiu uma curiosidade. A gente já comentou um pouquinho disso sobre os ensinos na universidade. E ser professor de universidade. A gente sabe que o ensino hoje, vou falar por mim, então, eu queria muito estudar direito, que eu era estudante, deve ter contabilidade. Eu trabalhei em escritório de advocacia. Ainda dá tempo. Dá tempo? Mas eu vi os profissionais lá, estagiários, sofrendo muito, eu desisti, acabei indo para contabilidade. Então não tenho a percepção do direito, mas a percepção que eu tenho da contabilidade é que ela não é nada suficiente para preparar o profissional para o mercado de trabalho. Então você está, além de não preparar, você está no meio de mudanças e tendo uma alta demanda de profissionais, porque vai ser natural, em algum momento, que a gente comece a olhar para a universidade e falar, vamos fazer uma parceria com uma determinada universidade aqui para trazer alguns profissionais já durante a fase da universidade para poder suprir essa demanda, porque vai faltar, como você disse lá no começo, vai faltar. E faltando, você vai ter que, pelo menos em algum lugar, tentar pescar alguma coisa. E esse desafio como professor de ensinar para essa turma um pouco mais de prática, será que a gente não precisa, de alguma maneira, rever esse conceito e tentar, de alguma forma, trazer esse conhecimento de uma maneira um pouco mais fácil ou um pouco mais prática, na verdade? Boa pergunta. Assim, é legal. Assim, na verdade, eu dou aula numa pós-graduação. A pós-graduação é em Direito de Energia, então a pós-graduação ela tem vários módulos, né, e várias aulas. Então tem regulatório, ambiental, e dentro do programa tem o direito tributário. E o bacana é, geralmente os alunos não são advogados, ou se forem advogados, não são da área tributária. Né? Dificilmente um advogado tributarista vai fazer uma pós em Direito de Energia. Né? Verdade. Geralmente são engenheiros, ou até, sei lá, eu peguei, na primeira turma, eu peguei bastante advogado ambientalista. E aí, assim, como explicar a nossa realidade, né? Assim, ICMS, por isso que eu fiz. Então, assim, primeiro que, assim, uma coisa que eu tento fazer, e eu tento até fazer isso no dia a dia, assim, antes de explicar o detalhe da legislação, porque, assim, qual é o conceito geral? Né? Qual é a ideia daquilo? Então, o que eu tento levar para os meus alunos é assim, olha, qual é a ideia de um imposto? Para que ele serve? Né? E aí, o que eu acho que funciona bem é isso que você falou, Vinícius, assim, eu sempre trago exemplos práticos. Né? Tem um slide que eu coloquei lá, que é uma discussão conhecida, mas o IPVA é para tapar buraco na rua? Né? Aí eu brinco com meus alunos e falo assim, gente, com certeza em algum grupo de família alguém já falou isso para vocês. Não, mas eu pago IPVA, por que eu pago, por que tem buraco na rua? Mas o IPVA não é para tapar buraco na rua, porque ele é imposto, ele não tem finalidade. Então, acho que você precisa ir, talvez, explicando os objetivos. Recentemente eu estava estudando um pouco essa questão de gestão, estava ouvindo uma pessoa falar,
E ele falava exatamente disso, assim, quanto que no dia a dia a gente realmente explica o propósito dos pedidos que a gente faz para nossa equipe. E, de novo, tá? Tô aqui falando abertamente, não quer dizer que eu faço isso todo dia, Sim, sim. né? Pelo contrário. Tô A sempre, urgência bate aqui, você pelo tem que contrário, demandar e vai né? pra frente. Preciso sempre estar me policiando para isso. Mas assim, é isso que eu tento levar para os alunos e para minha equipe, assim, olha, você entende o conceito? Assim, para que serve isso? Por que a empresa está fazendo isso? Por que a legislação funciona desse jeito? E aí você traz exemplos práticos para depois falar, então, por causa disso tudo, existe a regra X ou existe a regra Y. O que eu vejo, pegando um pouco na minha época de faculdade, quando eu era o aluno, é que talvez no tributário, no direito como um todo, mas no tributário principalmente, a gente tende a explicar o contrário. Né? Então, assim, ó, a regra fala no artigo tal, que não sei o que, blá, blá, blá. Mas isso para uma pessoa que não sabe, na prática, assim, né, não faz muita diferença. Então, assim, acho que sim, a gente precisa mudar um pouco. E eu tenho essa aflição, assim. Tax, embora a gente tenha sido picado pelo bichinho de tax, assim, não é tão atrativo contra outras carreiras. Com certeza. Então você pega essa meninada nova e fala, pô, você é contador, você é advogado tributarista, ou vou trabalhar numa startup com marketing, com publicidade, com outras coisas. Desenvolvimento, hoje TI, que hoje é muito disruptivo. Eu vou trabalhar com inteligência artificial, vou ficar lá discutindo ICMS com o Felipe, com o Vinícius, né? Então, assim, a gente já tem um grau de atratividade baixo. Sim. Mas para a gente trazer gente para o nosso lado, acho que isso é um ponto importante. Talvez a gente começar a mostrar um pouco nos fóruns, nos podcasts e nas universidades que, assim, é uma carreira importante, é uma carreira que tem N oportunidades, né? Eu brinco assim, se você conseguir passar pela reforma tributária, independentemente da posição que você estiver dentro do tax, pós-reforma tributária, você vai poder trabalhar em qualquer área da empresa. Sim. Porque você vai ter que conhecer a empresa como um todo. Então, esse é um desafio. Acho que a gente precisa criar chamativos para a nossa carreira, porque há uma tendência de entrarem menos pessoas, porque você tem outras carreiras mais atrativas, você acaba perdendo. Eu falo por mim, assim, muitas pessoas que se formaram comigo na faculdade e que teoricamente eram da área de tax, muitos não estão mais na área de tax. Alguns abriram escritórios mais generalistas, outros abriram uma consultoria que não é de tax, outros abriram um café e não ficaram do tax. Então, assim, e a gente vai precisar de gente, Vinícius. Acho que isso é importante, assim, nós vamos precisar de gente. Eu acho que a gente vai ter que unir algumas formas, né? Assim como advogado, engenheiro no passado era ainda mais aclamado, hoje acabou perdendo um pouco isso por conta do que a tecnologia está aclamando. Mas, por exemplo, pesquisa no ChatGPT sobre SPED. A resposta dele é de 2022 no máximo. Então, se a gente que está na área de tax tem uma resposta de janeiro de 2022, esquece, ela está completamente desatualizada. Então, tem que ter um profissional que conhece tax por trás do ChatGPT da inteligência artificial para poder prover ela de informações para ela responder certo. Então, assim, área de qualquer área, eu já disse isso algumas vezes, ela está intrínseca com tecnologia. Então, talvez de alguma maneira pela tecnologia atrair essas pessoas, porque a gente, de novo, a gente vai voltar aqui, carreira, profissão, tax, mas a gente vai passar por tecnologia, vai passar em conhecer a empresa inteira, faz parte o RP que ela usa, ele vai ter que conhecer. Sim. E aí vai ter que se destacar de alguma maneira e conhecendo isso. Então, de novo, a gente tá passando por aqui, busca conhecimento, busca informação, busca entender processos. Eu sempre falo isso nas empresas, que a gente sempre fala. A área de compras fala a linguagem dela, a área comercial fala a linguagem dela, a engenharia fala a linguagem dele, a área de campo fala a linguagem dele. Quando você junta tudo isso, você não consegue falar que isso é uma empresa, porque cada um fala a linguagem que elas não se batem. Então, sem dúvida nenhuma, olhar para esse futuro de tecnologia, de oportunidade, eu acho que sim, Tex no Brasil vai passar por 10 anos que vai passar a ser uma área que todo mundo vai começar a olhar, tá pagando bem, deixa de ser aquela área que só gera boleto, que só gera guia para pagar, que só gera dívida, né? Porque o gestor de tax é assim, ou ele é aclamado porque trouxe um benefício, né? E aí trouxe um benefício, vai ter um ganho financeiro, ou ele é odiado porque caiu uma multa, uma penalidade, um auto de infração ali, por decisão que às vezes não foi dele, mas aconteceu e vida que segue, mas tem que justificar tudo isso. Então, a gente tem que sair desse ciclo vicioso de fato e olhar assim, como que a área de tech se torna ainda mais estratégica, não só do ganho financeiro, mas da operação da empresa. Então, hoje, por exemplo, eu como consultor, tenho que entrar na empresa, não importa o segmento dela,
Eu tenho que entender onde começa, para onde passa, onde termina o processo, para mim dar o meu aval. Então não adianta falar a regra tributária que está na legislação lá desse NCM é exatamente isso. Isso não adianta. Não vai adiantar porque tem o segmento dele. Eu já cansei de ouvir de donos de empresa ou de dirigentes. Vinícius, você não conhece meu mundo, você não conhece aqui, eu tenho isso, tenho aquilo. Mas quantos impactos virão pela frente? Trazendo mais um novo aqui que a gente acabou não discutindo ainda, é o Split Payment. Então, de repente, será que para algumas empresas, pelo porte dela, não vai se tornar uma vantagem ela importar? Porque na importação ela já paga o imposto e logo ela já pode acreditar do que comprar no mercado interno que ela vai parcelar esse pagamento e ter direito do crédito só lá na frente. Então começa a haver outras discussões que o profissional começa a precisar olhar. E você sabe, isso que você falou, Vinícius, assim, olha que legal. Eu penso muito assim, ó. Talvez lá atrás, há muitos anos atrás, o profissional de tax, ele era só assim, ele era o professor, né? Então, assim, alguém ia lá na empresa e falava assim, como que funciona a tax na mercadoria? O profissional de tax fala, ó, a alíquota é tal, tá aqui, né? Isso foi evoluindo e a gente passa, há alguns anos já, a gente fala muito isso no mercado, que assim, olha, o profissional de tax, ele tem uma função muito importante, que é entender a legislação e traduzir isso para o interlocutor, seja a área de compras, de vendas, logística, então ele tem essa função. E agora eu acho que a gente vai para uma evolução ainda maior. O profissional de tax não vai ter que só que entender e traduzir. Ele vai ter que fazer o caminho inverso. O profissional de tax vai ter que ir até as áreas da empresa, entender o que as áreas fazem, entender como ela funciona, olhar para a legislação e falar para o cara da tesouraria, por exemplo, olha, pense em importar ao invés de comprar aqui dentro. Somos nós os profissionais de tax que vamos começar a falar, viu, suprimentos, é o seguinte, você tem contrato plurianual? Acho que é melhor você colocar uma cláusula de reforma tributária. Ou, a depender de como for, por que não fazer um contrato mais curto e a gente faz outro contrato já com as regras novas, porque aí são preços diferentes. Então, o profissional de tax, ele saiu lá do back-office que ficava lá escondido, só com um monte de papel, na época era papel, aqueles boletins do IOB infinitos, RT, lembra? Revista dos Tribunais. Então, assim, a gente saiu dessa linha que ficava lá no subsolo e agora a gente está dentro das áreas e, mais do que traduzir, a gente tem que aprender com as áreas e nós vamos ter que dar diretriz para as áreas. Porque, assim, por mais que você explique reforma tributária ou tributação para alguém da logística, vendas, compras, tesouraria, eles nunca vão conseguir entender com a cabeça que a gente tem, porque a gente é de tax. Do mesmo jeito que se vier alguém aqui para mim, para você, der uma aula de logística, a gente vai aprender alguma coisa, mas não com a cabeça da pessoa que está explicando. Então, eu acho que esse é o momento, assim, é a gente entrar, os profissionais de tax entrarem nas áreas, entender as áreas e darem esse retorno. E nessa hora que eu falo assim, tem muita oportunidade, né, para o profissional. Tem oportunidade porque você vai estar dentro de várias áreas da empresa, então você vai entender vários processos, dá oportunidade porque você consegue talvez ser mais propositivo, né? A gente ouve muito das equipes assim, mas as minhas ideias, mas eu não tenho espaço para dar as ideias. E isso acontece, a gente sabe como a rotina é complicada em todas as empresas. Mas com a reforma tributária vai ser obrigatório, todo mundo vai ter que dar ideias. Eu brinco assim, é um grande brainstorming, né? Para depois a gente começar a funilar, ó. Então vamos fazer esse estudo na tesouraria, esse estudo na controladoria, esse estudo no jurídico. Então, assim, eu acho que essa é a hora da gente entrar nas áreas, entender as áreas e nós falarmos, área, toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo. Eles não vão conseguir. Não. Eles não vão conseguir. E a gente vai, e eles dependem da gente. A gente tem que saber que a gente é protagonista. Protagonismo é bom. Sim. Mas traz uma responsabilidade grande. Fala, tem um ônus e tem um bônus. Exato. Né? Mas assim, uma coisa que eu sempre falei, o destaque para mim sempre foi importante. Por quê? Mas você vai tomar muita porrada, você vai ouvir, você vai... Mas eu acho que o bônus lá na frente de ser a referência, porque aconteceu, vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu fui promovido, entrei na área fiscal de fato da multinacional, já com a parte de projetos debaixo de mim ali, de alguma maneira. E aí você tem que ensinar as áreas como personalizar determinadas operações. Depois que eu fiz o primeiro treinamento, foi 150 pessoas ali, todas as áreas da empresa, as principais, né, que envolvem ali a área tributária, eu passei a ser a referência. Então, comercial, pegou um contrato novo, como que eu calculo esse MST desse processo aqui como um todo? Aciona o Vinícius. A logística, que vai ter que ter uma operação específica com o cliente, grande porte, custo logístico alto, tem que adaptar alguma coisa, quem consulta? O Vinícius. O vendedor lá que vendeu o contrato está com dúvida tributária, vai consultar quem? O Vinícius. Então, assim, de certa maneira,
que aconteceu comigo vai acabar acontecendo com todos os profissionais que investirem, se dedicar e dar essa cara a tapa. Vai tomar porrada? Vai. E cansei de tomar porrada. Vai errar? Vai errar também. E vai fazer parte do jogo. Mas eu acho que ele tem que fazer a conta total lá na frente. Qual que foi o resultado daquilo poder se destacar? E mudando aqui um pouco mais agora a nossa conversa para a área de tecnologia, porque, como eu disse, né, tá uma coisa intrínseca na outra. Nas grandes organizações, agora é período de desafio, definição de budgets, definição de ferramentas e soluções, tentar acabar com aquele famoso Zzinho, aquele famoso desenvolvimento específico, aquele desenvolvimento que é só para minha empresa aqui. A gente discutiu bastante isso antes de começar a gravação, mas acho que vale a pena a gente trazer um pouco disso aqui, porque vai ser uma dor grande. E acho que uma dor grande, principalmente do ponto de vista financeiro, para as empresas, como todo, para os gestores. Então, o gestor vai ter que pedir mais budget, vai ter que justificar esse budget. E para a área operacional, começa a ter alguns desafios. Ou seja, você tem, sei lá, por exemplo, uma TI interna. A TI interna ela resolve o problema da logística, do comercial, de compras, de vendas, de, sei lá, de meio mundo de cliente, de fornecedor. Mas agora vai ter que resolver o problema também de tax, que é muito maior no projeto, que vai impactar a empresa também como um todo. Ou seja, vai custar mais profissionais de tax, mais profissionais de TI, mais gente se dedicando, mais horas de projeto. Com tudo isso, e aí? Como que você vai enfrentar? Como você se imagina se enfrentando esses desafios? Difícil, difícil. Acho que todo profissional, todo gestor de tax vai passar por isso. Sim. Acho que quando a gente fala de tecnologia, eu até acho que a gente tem um ponto que, assim, as próprias empresas de tecnologia, as grandes ou as consultorias, elas também não sabem não temos todas as regras definidas. Então, se você for hoje para um fornecedor de RP, para um fornecedor de solução fiscal, será que ele sabe exatamente tudo que ele vai ter que fazer? Não. Quanto que ele vai te cobrar para fazer uma coisa que ele não sabe o que é? Então, acho que esse é o primeiro desafio, assim, não dá para... A gente não tem bola de cristal, né? Mas a gente também não vai ter todas as regras na mão. A gente vai ter que começar a fazer boas premissas para poder definir budget, para poder discutir budget. E aí, Vinícius, assim, olha que interessante, assim, a reforma tributária, de novo, ela é uma mudança de mindset. E quando eu falo mudança de mindset, é isso, por exemplo. Será que as empresas vão ter coragem de falar assim, vai mudar o sistema de tributação? Vamos aproveitar e vamos rever a forma que a gente usa o sistema? Vamos rever o ERP, vamos rever o tax calculation, vamos ver se tem uma outra solução, vamos trazer uma outra consultoria para dar algum insight, porque é mudança de modelo. Só que é difícil, porque a empresa já vive desse jeito há muitos anos. Né? Então, assim, é o que eu brinquei com você, assim, a gente já tinha um emaranhado de legislação há muito tempo, de ICMS, ISS, PIS, COFINS, mas a gente já sabe viver nesse, Sim. Né? Então, assim, fala, putz, agora a gente vai para um mundo incerto. Como é que a gente vai lidar com isso? E é difícil, né? Você se desapegar daquilo que você sabe que é difícil, mas você conhece. Você tá com ele debaixo do braço. Exato. Né, assim, o jogo é duro, mas você sabe jogar. Agora, você vai para um campo que você não sabe exatamente como funciona o jogo. E talvez você tenha que ter uma outra estratégia. Então, talvez esse é o momento das empresas reverem estratégia. E de uma forma mais ampla mesmo. Olha, é esse o RP que a gente vai usar, é essa forma que a gente vai usar, são esses sistemas satélites que nós vamos usar. Eu acho que é a hora da gente fazer as provocações. De novo, não vamos ter todas as respostas, mas a gente tem que ter esse mindset. E aí uma outra coisa que você falou que eu achei interessante, assim, eu não me recordo, talvez se você tiver um exemplo, pode me falar assim, eu não me recordo de as empresas no Brasil terem um projeto de tax que é maior do que qualquer outro projeto da empresa, ou que é um dos maiores projetos da empresa, que mexe com a empresa inteira. Geralmente assim, vudou a alíquota, vamos mexer no sistema. Tem um benefício fiscal, chama a logística, vamos mudar a logística. Mas dificilmente vai ter uma regra de tax que vai mexer na empresa inteira, do jurídico até a área de vendas. E agora é a hora. Agora vai. Então, assim, e nem sei se a gente sabe. Será que os gestores de tax sabem liderar um projeto desse tamanho? Eu não sei. Eu ainda estou nesse processo mental de aprender e me preparar para uma gestão de projeto longo. Mas é isso, assim, até isso é a mudança de mindset. Assim, a gente vai no board, geralmente, levar isso que você falou, né? O pessoal de tax ou vai no board e fala, olha, consegui aqui um dinheiro, um incentivo, um levantamento de crédito, ou vai lá justificar uma multa, uma fiscalização, um auto de infração. Agora não, agora a gente vai lá e fala, a gente precisa mudar a empresa inteira, precisamos de CAPEX de TI, precisamos contratar gente e tal.
é uma mudança de mindset. E acho que é nosso papel como gestor avisar os executivos das empresas que, assim, a mudança é significativa. Bruta. E eu ouvi uma frase recentemente, falou assim, olha, o governo fala que a reforma tributária é neutra, né? Mas a reforma tributária, a arrecadação é neutra. Não quer dizer que ela é neutra, né? Então, assim, certamente vão ter empresas que vão ganhar e vão ter empresas que vão perder. O seu nível de preparação vai definir de que lado que você tá. Sim. Né? Então, assim, eu acho que é isso que eu tô falando, assim, eu venho falando muito isso, ó, em todos os fóruns. Nós precisamos nos preparar, porque ou a gente está preparado para a reforma tributária, ou ela passa por cima da gente, né? Assim, atropela. Ela atropela, é um tsunami, assim, ela vai vir, ou a gente surfa, por mais difícil que seja surfar num tsunami, ou o tsunami vai passar em cima da gente. Então, assim, acho que esse é o grande ponto. É difícil? É. TI vai ter um desafio enorme? Vai ter falta de profissional? Vai. Mas se a gente já sabe disso e a gente se prepara para esse cenário, não quer dizer que resolve, mas mitiga impacto. Acho que esse é o ponto. A gente vai ter que ser meio que o médico das empresas agora, né? Isso. Eu falar, meu amigo, pode ser que você tenha uma doença ali na frente, pode ser que você passe por uma dor ali, mas ó, prescreve essa vitamina aqui para você nesse momento, ou seja, você vai ter que gastar com vitamina agora, você gastar com remédio mais caro lá na frente. Eu acho que é um pouco dessa visão que a gente vai ter que ter daqui para frente. Ótimo exemplo, é exatamente isso, assim. Isso não quer dizer que a gente não vai ter que gastar com remédio lá na frente, né? Mas assim, quanto mais você está preparado, melhor é. E é desafiador, assim, você levar e explicar, talvez, para um executivo de logística, que ele vai ter que participar do projeto da reforma tributária, da área de faturamento, da área de vendas, e, de novo, protagonismo. A gente vai ter que explicar para o vendedor que o preço dele vai mudar. E por quê, e como ele vai justificar isso para o cliente dele na ponta. Exatamente. A gente vai ter que explicar para o comprador, viu, o seu fornecedor vai bater aqui e vai falar que quer mudar preço. Até X valor dá, acima de X valor não dá. Por causa dessa regra tributária. A gente vai ter que treinar ele. Agora, entendeu? imagina falar pro comprador que, às vezes, você como uma empresa, acho que não tem tanto fornecedor assim profissional, mas imagine fazer o fornecedor entender, o comprador entender que o fornecedor é ou não é simples nacional, e se for simples nacional, que ele está num regime que permita crédito. Olha só quantas complicações virão pela frente, porque não é só preço mais. Porque eu posso me creditar, eu tenho que fazer o custo líquido ali efetivo para comparar efetivamente com regimes tributários diversos. Dentro de um regime tributário, eu ainda posso ter diferenças. Isso começa a ser um complicador adicional. Não vai ser fácil daqui para frente como todo, não. Acho que é muito bom um bate-papo. Gostaria de agradecer a sua vinda, a sua contribuição. Obviamente que a gente não espera aqui ter todas as respostas, não é, mas causar essa discussão. Eu acho que se cada empresa tiver um grupinho que causa um pouquinho de discussão, então você falou, não tive muitos exemplos que impactou a empresa inteira. No geral, não, mas teve bloco K, que até hoje ainda causa uma confusão, porque, cara, nunca vou esquecer, tem um engenheiro que eu conheço, tornou um colega nosso, onde ele me conta qual que é a NCM disso aqui. Ele sempre pergunta porque virou brincadeira nossa. E a mudança do XML 4.0 foi uma que teve aí, de certa maneira, movimentou bastante o mercado, mas, como você disse, com o impacto da reforma tributária, isso nunca existiu, vai ser igual ao Covid, né? Foi a primeira doença em milhares de muitos anos, centenas não, mas dezenas de anos, que teve que todo mundo se adaptar. Eu acho que é um pouco disso, né? Não com o lado negativo da coisa, mas com o lado da operação como todo, vamos ter que aprender a operacionalizar, vamos ter que aprender a ensinar, vamos ter que aprender a aprender para poder sair do outro lado, de repente, com o mínimo de impacto possível. Felipe, muito obrigado. Foi uma alegria, uma honra aqui para nós aqui ter sua presença. Sabe que às vezes é difícil encaixar as coisas ali, mas você se predispôs assim, a estar conosco. Então, queria agradecer e passar a palavra para você nos agradecimentos finais. Primeiro, obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço. Muito bacana. Você falou uma coisa agora no final, que é isso que eu tenho provocado. Assim, nós não estamos no momento de ter respostas. Nós estamos no momento de fazer boas perguntas. Então, assim, a gente tem que fazer boas perguntas. Talvez as respostas a gente vai começar a ter quando sair a lei complementar, quando a gente começar a entender de fato o impacto na empresa, mas esse é o momento que a gente tem que fazer as perguntas. E para fazer as perguntas, a gente precisa entender como funciona a empresa, a gente precisa entender as áreas da empresa. O chão de fábrica. O chão de fábrica, a gente precisa entender as áreas para poder fazer boas perguntas. Então, assim, profissionais de techs que vão nos ouvir, façam boas perguntas. Não se preocupem em ter as respostas. A gente às vezes vai falar, e com certeza você já ouviu isso, né? De várias. Não, mas qual é o impacto para minha empresa? Não sei.
Mas faça boas perguntas, assim, vamos juntar um bolo de, assim, um grande grupo de boas perguntas, que a gente sabe que conforme as respostas forem vindo, a gente vai ter a informação suficiente. Acho que esse é o grande ponto, assim. Então, mais uma vez, obrigado. É muito importante a gente compartilhar. Acho que esse é o momento da gente compartilhar conhecimento, né? Assim, todo mundo zerou, então. Exato. E, enfim, acho que é isso daqui para frente. Conversas, fóruns de discussão e trocar ideias, porque a gente precisa, de alguma forma, todos nós de techs vamos ter que nos ajudar para passar por esse período tão desafiador. Mas é isso. Maravilha. Muito obrigado. Obrigado a você que está aqui nos seguindo. Siga, compartilhe esse podcast. É nosso primeiro capítulo ainda de uma série aqui dessa segunda temporada. Sem dúvida nenhuma, vamos fazer como a gente fez hoje com o Felipe. Trazer muito conteúdo, situações para discutir e dar uma disruptiva na sua carreira profissional. Faça você ser um profissional melhor, crescer e aproveitar esse mar de oportunidades, como disse o Felipe, nesse tsunami que está vindo pela frente. Também agradecemos a Tex Training Center, vai ter o link aqui na descrição, vocês acessem lá, conheçam o nosso conteúdo também, sem dúvida nenhuma tem alguma coisa para ajudar na sua vida profissional. Felipe, muito obrigado, um grande abraço, um abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau.